Olá! Provavelmente você não conseguiu achar a marca que você gostava sobre hamburgueria. Eu sei, você chegou nesse vídeo porque você estava pesquisando tanto que daí bateu, tem o David lá que fez uma marca, ele é um designer profissional, vou ver como é que ele fez. Então, para você sair numa marca desse jeito, para chegar numa desse jeito, você tem que quebrar algumas barreiras. Primeiro, você tem que largar a mão de tentar ser gourmet. Gourmet cansou. As pessoas não aguentam mais. Elas não querem mais ver nada gourmet. Tudo hoje tem que ter personalidade e ter instagramável. Quanto mais instagramável você for, mais as pessoas vão querer ir no seu local. Pensa que a geração Z, que é essa geração que você mais vende hoje, ela não gosta mais de tudo ser artificial. Então, ser um padrãozão, por exemplo, não combina com ela mais. Então, se você quer chegar nela, você tem que conversar de uma maneira diferente. E se você quer uma marca desse tipo, ó, tem esse QR Code aqui que a gente pode conversar e começar a elaborar ela ainda hoje. A gente começa a conversar, bater um papo, bater o martelo ali, começamos a reunião e fazemos tudo para que sua marca fique pronta em um mês. É um processo. Se você não entende como é que é criação de brand, que é esse nome bonito para construção de marca, ela é um processo que leva mais ou menos uns 2 anos para até estar tudo azeitado. Então, se você quer começar agora, pensa que daqui a 2 anos, na próxima Eurocopa, vai, a gente está em 2026, sua marca já vai estar rodando muito perfeitamente. Logicamente, tá? Em 6 meses ela vai funcionar muito bem. Só que para ela se vender sozinha e não depender tanto de você, leva 2 anos. Eu falo isso porque é construção de marca. Todas as marcas famosas que você conhece, provavelmente demorou muito mais tempo. Você vai ver o nosso McDonald's que a gente conhece com referência aqui, levou muito mais tempo. Levou uns 10 anos para ela parar de pedalar. Pra você ter uma ideia. Então, para a sua marca começar a correr, tem que usar algumas coisas. Então, vamos lá na pesquisa, que eu sei que você chegou aqui por causa dela. Isso aqui é da Like a Beat, tá? Então, depois eu vou mostrar para você o Instagram. Mas logo para hamburgueria, e eu posso falar com propriedade, tá? Aqui é onde eu posso falar com propriedade. Tá vendo que é muito padrão, muito normalzinha, quase que um Burger King. Então, primeiro que desse tipo aqui, tá? Que a gente tá vendo que é desse aqui, ela é muito mais difícil de aplicar. Imagina nisso no uniforme, o quanto ia ser complicado aplicar dentro de um uniforme. Obviamente, os outros são mais padrões, são mais certinhos, são mais assim, mas você vê que tem um meio que falta um pouco. Falta aquela personalidade da marca. Falta. O que ela é a diferença da, por exemplo, essa dessa? Tá entendendo? A gente tem que ir atrás dessa informação. E aí, eu vou te mostrar como é que foi um pouco do processo criativo aqui da Like a Beat. Então, a Like a Beat, então, eu tinha esses desenhos como base, tá? Essa que você viu mesmo de burger, só que eu precisava colocar de um jeito diferente. Por quê? Essa marca é de Sumaré. Eu não sei se você sabe, se você entende um pouco de mapas, não existe praia perto, só que o nome é Like a Beach, porque o nome dos lanches é referências a praias. Então, colocar essas informações era essencial. Então, Like a Beach, já o nome tinha que ser uma coisa mais praieira. A gente tinha que puxar de alguma maneira esse tom de praia. Até depois, na construção, por isso que eu falo que é uma construção, teve uma reforma lá que precisou colocar alguns itens, teve que precisou colocar, por exemplo, deixar como se fosse uma areia. Então, o nosso conceito principal aqui é tornar de uma hamburgueria parecida com um resort. Lembra quando se você pensar no resort hoje, que Havaí, ou menos aqui Salinas, aqui Maragogi, tem aquela sensação de praia, Palmeiras, tem essas sensações que a gente tem que vender isso. A gente tem que ajudar porque isso vai construindo desde a embalagem até propriamente deixar ela mais comestível. Porque a gente está falando de comida. Então não pode ser, por exemplo, totalmente um resort, que nem aqui, ó. Vou dar um zoom para você ver melhor. Aqui tá na beira de ser apenas um resort. Só que se eu coloco algo mais assim, ela fica na beira, ela fica mais hamburgueria. Tá vendo que às vezes mudar um pouquinho já altera pra caramba o material. Isso por causa também que liberdade criativa. Não adianta nada eu oferecer essa marca pro cliente e ele não gostar desse estilo, tá? Tem cliente que vai gostar daquele estilo que é mais seguro para ele. Que ele vai apenas, ele quer, ó, David, eu quero uma aplicação mais formal aqui porque minha cidade já conhece. Só que lá a gente teve liberdade criativa porque tá em Sumaré, São Paulo, tá? Então não tem praia perto, não tem muita coisa perto, só que sendo diferente, as pessoas saem da cidade, vão para essa região e consomem um hambúrguer porque é diferente, todo mundo vai para outro lado. Então, logicamente, tem alguns materiais que a gente tinha que pensar. E aqui, deixa eu compartilhar a tela com você, vou voltar lá no Chrome, que é o deles.
Você viu, o nome do lanche é Copacabana, a gente consegue colocar, mas tudo como se fosse um selo de qualidade, como se a pessoa estivesse realmente na praia, se as pessoas realmente tivessem essa intenção, tá vendo que tem um quê a mais. Eu nunca tô vendendo só a marca. E esse é um ponto bem importante que você precisa entender sobre lanche, principalmente coisas comestíveis. Você tem que vender o sabor, tá? Você não pode tentar vender a marca como algo principal. Existe exceção, obviamente. O McDonald's é quase um estilo de vida. Quando eles estão vendendo material lá, é todo mundo de um jeito diferente, alguma coisa diferente, é um estilo de vida. Mas pessoas normais como nós, a gente tem que vender o sabor. Então o sabor às vezes é o traçado, a letra, às vezes é a maneira com que você fala. Tudo isso vai com que as pessoas consumam mais o seu produto. Não quer dizer que vai resolver todos os seus problemas, mas vai ajudar a chegar mais perto que ela fala, olha, eu gostei dessa marca, mas não sei porquê. Então é isso que a gente pensou. Mas você está aqui por causa da apresentação e vamos nela. A apresentação, vou te falar bem claro assim. A gente fez a marca como se fosse, ela pudesse se espalhar muito facilmente. Então ela tem formato selo, ela tem formato sozinha, tem formato de ícone, ela tem formato que às vezes é só um peso de segurança. Mas até as aplicações de seda, que é aquele papel que envia junto com o lanche, a gente tem que pensar de uma maneira diferente. Porque são produtos e não pode, por exemplo, às vezes sujar a mão. Tá entendendo? Porque você coloca uma caneta azul ali, estraga tudo a mão no consumo da pessoa. Então tem que pensar nesses mínimos, mas mínimos detalhes mesmo, para que a pessoa consuma de uma forma mais tranquila. Mas vamos lá. Primeira coisa, deixa eu só vir aqui na marca. Sabor. Em vez de a gente colocar um hambúrguer artesanal, alguma coisa que era já, tava aqui, tava hambúrguer artesanal antes, tá? Então não era Like a Beach, era um desenho de uma praia, alguma coisa assim. A gente só colocou especial burger, porque não precisa falar que é artesanal. Todo mundo já entende que isso não é McDonald's, não é feito em casa, é artesanal hoje. Você não precisa ficar gritando, tá? Você não precisa ficar falando muito disso. Então colocou especial burger. Apenas para diferenciar também. Você vai ver que alguns itens nem tem na marca. E sabor de quero mais. Por que é um slogan que a gente pegou na raiz do nome? Porque a gente tem muita informação em inglês aqui. Muita. Aqui, ó. Like a Beach, especial burger, tem muito. Então a gente precisa colocar sabor de quero mais, porque é muito queijo que ele coloca, é muito bacon, ele é muito preocupado com a qualidade do lanche dele. Então tudo isso tem que ter um pouco de a mais. E aí que eu falei para você das aplicações da marca, tá vendo, ó? Eu sempre vou buscar fazer com que ela trabalhe sozinha. Eu não preciso ficar gritando. É um hambúrguer, é uma ilha, sabe? Trazer todo esse mar, trazer todo esse feixe e aqui tem um pequeno sorriso aqui. Isso é uma mensagem que nem tá tão gritante, mas como ele fecha o hambúrguer, cara, acaba sendo uma coisa gostosa que você come. Não é um smash burger, é um hambúrguer mesmo, é um lanche, é um hambúrguer de verdade. Então a gente está trazendo isso para a marca para que fique mais fácil. Então todo selo, toda vez que a gente aplica a marca, a gente tem que pensar nisso. E a letra é uma coisa que eu gosto pra caramba que você entenda que é um dos diferenciais, ela tem que ser de fácil leitura. Fachada, aplicação em bordado, tudo isso tem que ser muito fácil de leitura porque ele pode usar às vezes só a letra da marca. Então isso faz diferença para que ele venda mais. Tudo que a gente está pensando aqui é para que ele venda mais. Então não fica batendo cabeça em uma coisa que seria tão simples. E aí eu tenho a versão aqui a principal, né? A versão que a gente fala que é a mais fácil. No branco tudo funciona, tá? Isso aqui é até areia no fundo, mas no branco tudo funciona. Mas e quando for o contrário? Quando for o contrário, ela vai funcionar do mesmo jeito, com os pesos diferentes. Então a gente coloca o Like a Beach, sempre vai ter que ser o peso maior de qualquer aplicação. Independente de qualquer coisa, assim como o coqueiro. Sempre tem que ser o maior para chamar a atenção para isso. E aí, essa aplicação aqui é na onde vai aquela embalagem, sabe? Aquela que embala o lanche. Então, essa daqui é uma aplicação que parece quase que o Lakers da NBA. Foi baseado nisso. Chamar atenção para que, poxa, é uma coisa muito foda numa cidade pequena. Então, é trazer exatamente isso. Deixar mais simples. A embalagem entrega ser uma coisa mais colorida para chamar atenção mesmo. Aqui que eu falei para você. Às vezes a embalagem, você não precisa colocar muita informação, muita coisa. Mas se tiver, nesse caso, se ele não tivesse nada, mas tivesse um adesivo, já ia chamar atenção. For uma embalagem branca, alguma coisa assim, então já chama atenção. Aqui a gente imaginou ele imprimindo toda a embalagem. Ele imprimiu toda a embalagem, tá? Então, quando o pessoal me contrata, eu sou chato porque eu dou umas ideias absurdas que as pessoas têm que resolver depois. Mas tudo que é resolvível. Não é aquela coisa, vai colocar um balão de hélio no ar. Não é essas coisas assim. É mais um item que ele possa resolver de uma maneira mais fácil. Se ele não tiver, por exemplo, às vezes, embalagem aqui,
ele só com adesivo já resolve metade dos problemas. Hoje, com o iFood, praticamente tem que colocar um adesivo de segurança ali para a pessoa não... Então, usar do nosso adesivo de segurança para que faça a venda dele. Então, aqui mais, né, mais informação, que ele possa fazer de maneira diferente. Mas a batata tá com isso, tudo a gente pensar de uma maneira que fique mais fácil a pessoa comprar. Então, como se fosse um piquenique quase. Então, quando a gente coloca identidade visual daí na rede social, é ainda que eu mais tenho medo do cliente usar. Porque ele vai exagerar. Ele vai colocar, que nem você viu, ele colocou foto de lanche, que é uma das coisas que eu falei pra ele, ó. Você tinha muito foto local no começo, muito foto com influencer, mas não tinha foto de lanche, não tinha vídeo de lanche. E as pessoas comem pelo olho. E a publicação, e aí é um ponto importante, tá? Pra você que tá me seguindo aí, pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não viu antes, coloque no horário que as pessoas estão com fome. Não adianta você colocar 9 horas da manhã um vídeo sobre lanche. A pessoa não vai estar com fome naquele horário. Mesmo que ela lembre, que ela fique o dia inteiro desejando, ela não vai. Eu falei para ele colocar todo dia, 9 horas da noite, imagens sobre algum lanche, sobre fritando bacon, sobre essas coisas. 9 horas da noite. É o horário que a pessoa tá com o celular na mão. Então, se ela tá com fome ali, ela vai clicar e vai comprar. É exatamente nesse minuto que você tem que colocar uma publicação. Lógico, isso varia conforme o seu segmento. Mas se você vende, por exemplo, bolo, não adianta você colocar 9 horas da manhã. Sabe? Você tem que colocar mais perto da tarde, mais no meio da tarde. Você tem que falar uma publicação sobre isso. Tudo que ele tem que colocar é basicamente no horário da fome. Então, no final de semana, ele não precisa praticamente nem colocar postagem, porque já vão chamar atenção ali. Então, o que eu falei pra você da fachada? Ser mais pensado em algo resort. Isso aqui é uma fachada, eu imaginei a fachada dele mesmo, o item dele mesmo ali, tá? E colocando apenas isso. Então, colocando como se fosse uma entrada de um resort. A gente tem que vender isso. E quando tiver de longe, tem umas bandeirolas. Se você olhar isso aqui de um resort, você achar que está acontecendo alguma coisa, um evento. Exatamente. E aí, uniformes, que eu falo assim, às vezes um jaleco já resolva, né? Mas isso aqui para proteger, um avental já resolva. E pensando na praia, ter esses itens de praia, né? Que as pessoas usam, que fica o tempo todo usando camiseta, uniforme, às vezes, para quem está dentro, né? Da cozinha. Então, pensar em todos esses itens. E por que não uma cadeira de praia? E aí, esse é o ponto que eu coloquei para ele. E se tivesse um pouco gourmetizado o local? O que é gourmetizado? Em vez de comprar cadeira normal, estão falando like a beach, ele colocasse cadeiras de praia para o local. Então, imagina a venda dessa telinha, né? Essas coisas, que as pessoas sentassem numa cadeira de praia, que tivesse areia, que tivesse alguma cascata que for alguma coisa que lembrasse uma praia. Isso tudo para que venda a marca muito mais fácil, que a gente chega nas pessoas muito mais fácil. Fazer com que seja uma marca de experiência, não fique aquela marca só de estamos vendendo lanche, mas é só mais um lanche. É um hambúrguer, que é um especial burger, que a gente consiga deixar mais valor para ela, agregar mais valor. E essa foi a marca da Like a Beat. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, ó, tem aqui, se inscreva. Se você quer criar uma marca, esse link aqui vai te ajudar a conversar diretamente comigo, que a gente possa começar a elaborar sua marca ainda hoje e trazer ela para esse mundo real. Então, se você tá patinando, está achando que as vendas tá caindo, acho que é o horário de mudar a marca agora, tá? Porque o final do ano, você sabe muito bem, começa a entrar mais dinheiro, começa a entrar a fazer as coisas. Então, entrando dinheiro no final do ano, você consegue ter um caixa pro restante do ano. Você sabe muito bem como é que funciona. Eu já trabalhei em hamburgueria, eu sei como é que funciona e é assim, você tem que, todo final de semana vende bem, mas meio de semana é aquela dificuldade. Então, tem que pensar, você tem que planejar, fazer tudo corretamente para que no final do ano você esteja pronto para receber o pessoal que está querendo consumir e vai consumir. Você sabe muito bem, aumenta muito as vendas. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com a pessoa que está abrindo uma hamburgueria, ou se você quer fazer uma hamburgueria, o que você está precisando? O que você gosta aí? O que você acha melhor para sua marca? Então vamos conversar aqui nos comentários, que eu estou aqui para disposição para isso. Eu fico por aqui, te vejo na próxima. Tchau, tchau.